Olá, feliz de volta aqui no meu programa, né? Na entrevista com as lideranças, com pessoas que me influenciam, pessoas que eu admiro. E hoje eu tenho uma pessoa aqui para lá de especial, que é a Silvia Tirola, Silvinha, né? Não dá para chamar Silvia Tirola. Ou a gente chama de Tirola, ou a gente chama de Silvinha, não tem essa coisa do nome composto. Ela vai se apresentar para vocês, mas eu conheço a Silvinha de muitos anos, nós trabalhamos juntas na Accenture, nos conhecemos lá, e logo fomos nos conectando pela causa, pelos valores, pela diversão, porque a Silvia, como eu, é uma pessoa que não participa de nada sem se divertir. É um exemplo de mulher, é um exemplo de profissional, é um exemplo de executivo, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, Silvia, e estou muito feliz de ter você aqui na nossa conversa. Eu vou deixar você se apresentar, fazer sua autodescrição, e depois também eu faço a minha, que isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, incorporar aqui no meu programa, no meu podcast. Quer falar primeiro? Quero falar, posso falar? Oi, Sandra, imagina uma honra e uma alegria estar aqui com você. Eu sou a Silvia Tirola, eu sou uma mulher branca, tenho 62 anos, eu tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa estampada nos tons de cinza, rosa e bege, estou com um brinco salmão, meio rosa, meio salmão também, pus até batom para falar com você, coisa mais linda. E atrás de mim tem uma tela da Gerpaz, que é a minha consultoria. Eu também a gente teve um encontro de almas, né, digamos assim, e a gente realmente se entrega demais em tudo aquilo que a gente faz. E eu tenho certeza que é porque a gente gosta, né, do nosso trabalho, da nossa vida, de tudo que a gente faz. Eu venho de uma carreira executiva de já um bom tempo, primeiro no Grupo Pão de Açúcar, depois na Accenture, e eu encaminhei a minha trajetória para essa linha de temas como diversidade e inclusão, desenvolvimento de lideranças, engajamento, que é um pouco de cultura e clima organizacional, e também sustentabilidade, né, que a gente está falando bastante. E tenho procurado contribuir com as empresas e com as organizações na melhoria, na transformação cultural, para poder melhorar um pouquinho o ambiente, tornar mais inclusivo, trazer um pouco desse cuidado e carinho com as pessoas e fazer com que seja um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas e trabalhar felizes, motivadas, e entregar, obviamente, como consequência por tudo que elas estão fazendo e vivendo. Que legal, Acho que, Silvinha. em resumo, acho que é mais ou menos isso. Que legal. Tem uns títulos que a gente vai ganhando na nossa vida, né, ao longo do tempo, e eu tive a felicidade também de ser a diretora de diversidade da BRH Brasil até o final do ano passado, e agora assumi um outro desafio, que é ser a vice-presidente de diversidade da Fundação Brasileira de Marketing. E comunicação e marketing é uma coisa que a gente também adora, né, Sandra? Eu te Verdade. conheci a gente tratando de comunicação de alguns temas, né, lá dentro da Accenture. E eu hoje concordo e vejo que a comunicação é uma coisa que eu falo sempre que manda aprender ou soltar, né? Que a gente costuma colocar a culpa na comunicação e ou não. Então, eu acho que são temas alinhados e eu tive a oportunidade de circular por todos esses temas. Que legal, Silvinha. E você falou várias coisas aí que conversam com o que eu penso, com o que eu acredito, né? E essa coisa de passar pelas organizações e transformar, eu acho que tem muito a ver com a gente, né? Acho que é por isso também que a gente se identifica. Tem o trabalho que a gente é pago para fazer, mas na Mandala Ikigai também tem aquilo que você ama fazer, né? E quando você é pago para fazer aquilo que você ama, que é o nosso caso, toda a nossa atuação acaba transformando, acaba impactando e acaba também trazendo para a gente essa diversão que
para mim, você é um grande exemplo disso, né? Pode o trabalho mais pesado que for, o momento mais difícil, você está sempre numa vibe boa, uma energia boa, e acho que isso tem muito a ver com esse momento de saúde mental nas organizações, né? A lição. Bom, vou fazer minha autodescrição também, eu tenho 56 Vamos ver se anos, você aprendeu direitinho. vou ver se eu aprendi. Então, eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho 56 anos, estou usando um óculos, né? Para parecer mais inteligente, brincadeira. Mas estou usando óculos porque eu não enxergo mesmo, a idade pesa. Estou com o cabelo já crescendo aqui na altura do queixo. Estou vestindo uma blusa vermelha com colar azul, que eu ganhei lá em Manaus, quando eu fui lá fazer. Lindo, né? Evento lá em Manaus, o pessoal da BRH Manaus, querido. E atrás de mim tem um protetor de tela também, da Benice, que é a empresa que eu atuo, e com uma frase que eu coloco e gosto muito, que é "eu vejo flores em você", Maravilhosa. que é da música, né, do Ira, quem é da nossa época conhece, só Oh, quem é da nossa época. só isso. Mas é bom a gente ver flores nas pessoas e já começar a conversa por aí, né? Então, Silvinha, eu vejo flores em você, de verdade. Obrigada, queridona. E, Silvinha, você é referência, trouxe aí toda a tua história, teu currículo, e você é referência em diversidade, equidade e inclusão. Há muitos anos você tem feito projetos incríveis, né? E cases maravilhosos da própria Accenture, que eu acompanhei de perto. E a gente nós já estamos em 2025, esse tema. Desde quando você fala de equidade, diversidade, equidade e inclusão? Eu falo desde 2005, fazem 20 anos. 20 anos. Que bom. A primeira pergunta aqui na nossa conversa é: em 20 anos, a gente evoluiu como país nesse tema? Ou ainda não aquilo que deveríamos evoluir? Qual é a tua visão aqui de mercado, das empresas que, mesmo que não brasileiras, mas que estão atuando aqui no mercado brasileiro? Sim, evoluiu. Eu sou uma pessoa que gosto de olhar o copo sempre mais cheio do que vazio. E eu vejo, sim, uma grande evolução. Eu tenho procurado separar um pouquinho o tamanho das empresas e das organizações, porque no mundo de grandes empresas, das top 5 de tecnologia, etc. e tal, esse tema ele é falado há muito tempo e avançou, e talvez alguns períodos em que a gente tem que dar 2 passos para trás, um para frente, dúvida de que tudo avançou. Mas existem ondas como essas que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? Atualmente, e a gente acho que vai falar um pouquinho sobre isso, não quero atropelar, mas eu vejo como ondas que vêm, que a gente ultrapassa, mas há um avanço, sem sombra de dúvidas. E esse avanço não é o que a gente deveria estar. Até hoje, a gente tem que ver mulheres sendo violentadas, atitudes e comportamentos não adequados, mas já mudou bastante. Ou, pelo menos, eu percebo muito esforço em muita gente em melhorar. Às vezes pela dor e às vezes pelo amor. Então, isso sempre foi e sempre será na minha visão, entendeu? Você sofre alguma coisa, tem que aprender com aquele sofrimento, ou não sofre, é uma pessoa que quer estar cada vez mais à frente do seu tempo. Eu queria comentar, Sandra, uma coisa que nunca mudou e que eu acho que tem que sempre estar à frente de tudo, que é o respeito, sabe, Sam? Eu acho que se a gente lembrar desse respeito em todas as nossas atitudes, eu acho que a gente já vai estar melhorando alguma coisa, melhorando a outra pessoa, melhorando o ambiente, porque é onde começa tudo, entendeu? A sua vontade, ou pelo menos o desejo de respeitar o outro ou a outra pessoa. Então, acho que para a gente aquecer, essa resposta já está Já está ok. bastante. Eu acho que o respeito, e até falando agora de NR1, onde as empresas vão ter que parar para mapear os seus riscos psicossociais,
entender como é que está a saúde mental das pessoas da organização, eu acho que você tocou numa palavra que simboliza muito isso, que é o respeito, independente de qualquer condição, de qualquer grupo minorizado que eu participe, ou não, que a gente está falando, né, quando a gente fala de NR1, a gente está falando de todo mundo na organização, respeito, se a gente tivesse respeito, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem, concordo plenamente. E quando a gente olha os grupos minorizados e essa evolução que você acredita aqui no Brasil, você acredita que tem grupos, tem temas mais maduros que outros? Por exemplo, quando a gente fala de mulheres na organização, vis-à-vis PCD, vis-à-vis LGBTQIA+, ou até egressos do sistema prisional, que a gente, né, que eu atuo bastante, que eu acredito, esses temas, não sei se eu posso chamar de temas, ou grupos minorizados, existe uma evolução dentro de uma escala de maturidade, de aceitação e respeito, ou não? Depende da empresa mesmo. Qual é a sua visão? Acho que sim, eu acho que gênero é o que mais evoluiu, eu acho que é onde tudo começou, quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu acho que já eram questões de gênero. Na sequência, eu acho que vieram LGBT, se você quiser todas as letras, ou só LGBTI+, já está ok, com pessoas com deficiência, muito em função da nossa lei, que já é de 1991, de cotas. Então, eu acho que esses 3 temas foram os que saíram um pouco na frente. E aí, depois, na sequência, a gente começou a falar de raça e etnia, a gente começou a falar de gerações, seguido aí de diversidade cultural, seguido de diversidade religiosa, que é um tema que a gente começou a mexer nisso lá na Accenture. Eu achei que eu ia morrer ou apanhar, né, quando a gente começou a mexer com isso, mas depois foi maravilhoso, porque esse é um dos grandes aprendizados que eu tenho na vida, que assim, eu estava mexendo com a crença das pessoas, né? Com aquilo que era mais sagrado para as pessoas. Tanto que a gente tinha polêmicas, tinha muitas discussões, muitos diálogos diferentes, mas eu percebi claramente que as pessoas se importavam com aquilo e gostavam de ter a sua crença ali sendo, né, compartilhada, sendo falada. Então, eu acho que os primeiros 3 temas foram gênero e LGBT e pessoas com deficiência, depois a gente vem construindo os outros. E acho que todos evoluíram. E eu acho que talvez tiveram dores diferentes e dores mais intensas, porque quando eu penso e falo de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, são muitos desafios, né, Sandra? São muitos desafios de pessoas que estavam em casa, né, praticamente sem poder sair na rua, sem poder ver outras coisas e muito menos trabalhar. Então, os desafios são muito diferentes, mas eu acho que todos os temas evoluíram, todos os grupos minorizados. Quando você fala dos egressos, eu vejo muito pouca gente ainda tratando desse tema, mesmo as grandes empresas. E eu vejo uma semelhança com as questões de pessoas com deficiência, porque tem aquele medo, né? O que será que eu vou fazer? Como será que eu vou lidar com isso? Como as minhas lideranças vão lidar com esse tema? Será que eu vou conseguir aprovação? Não vou conseguir aprovação? Então, realmente são muitos desafios, mas a gente que gosta de cutucar, né, alguma ferida, a gente vai em cima dessas coisas e desses temas. E, Silvinha, a gente viu que toda essa transformação tecnológica, né, a disrupção digital, ela deu um grande empurrão no tema diversidade, equidade e inclusão. Ela trouxe muito essa visão de que o diverso traz um mindset diferente, traz uma provocação que é inerente à inovação. E aí foi legal, porque a gente conseguia atrelar toda a justificativa com o negócio, com esse movimento das empresas também se transformarem.
Agora, como você colocou muito bem, a gente está vivendo esse ponto de inflexão que o Trump colocou. E a gente escuta e lê matérias de várias empresas falando de contenção de investimento, de mudança de estratégia, de recuo em relação ao tema. O que você acha? A gente vai retroceder? Ou do ponto que estamos não dá mais para voltar para trás? Qual é a tua visão desse cenário que eu tenho ficado bastante assustada? Porque eu vejo até que algumas áreas e algumas empresas até pararam de existir, né? Mudaram a estrutura organizacional porque o Trump colocou essa imposição. O que você está vendo no mercado, você como especialista, e o que você acha que pode acontecer de bom e de ruim a partir de agora? De novo, né, Sam, eu acho que o aprendizado, ele vem. A gente precisa tirar um aprendizado desse momento. Eu vejo duas palavras aqui, cautela, porque eu acho que nem tudo é o que parece. Talvez o que a gente está chamando de vai parar, não vai parar, não tem volta. Não existe a possibilidade de eu não olhar e de eu não ter uma agenda de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, porque o universo é muito diferente, as pessoas são muito diferentes. E se uma empresa não olhar para isso, ela está fadada a fechar, não tem como ser diferente. Então, retroceder, voltar, acabar, não vai acontecer. Eu estou participando do movimento ali, que é formado por várias consultorias, várias organizações, que falam claramente, a diversidade não vai acabar, porque não vai mesmo. Agora, muitas empresas, sim, estão mudando a estratégia, estão desacelerando alguns projetos. Eu mesma, na consultoria, tive vários projetos que estão ali em stand-by e não consegui fechar, porque as pessoas estão olhando esse momento de cautela. Por outro lado, eu acho que serve também de aprendizado isso. Será que eu tenho que sair fazendo, construindo um monte de coisas, talvez coisas que não sejam tão coerentes com o meu cenário ou com a minha empresa, só para eu sair na foto? Será que a prática e o discurso ainda estão separados? Então, eu aproveitaria esse momento para ter essa reflexão e voltar com mais força, porque eu acho que vai acontecer isso. A força ela vai voltar e vai servir para as empresas também terem um direcionamento mais focado naquilo que é mais necessário. Então, o que eu acho é que, assim, é muito triste acontecer essas ondas, porque você estava indo num movimento progressivo, bacana, olhando para o respeito, olhando para a verdadeira inclusão das pessoas, mas eu acho que a gente tem que tirar proveito também desse momento e fazer a limonada adequada ali, entendeu? E tentar, olha, por exemplo, eu posso usar perfeitamente a Accenture num exemplo, né? Não vão terminar as iniciativas, não vão terminar os programas. A Accenture vai continuar tendo uma estratégia, uma agenda de diversidade muito forte. Conversei com várias lideranças da Accenture que me garantiram isso, porque num primeiro momento eu quase morri do coração, falei, não é possível que isso tudo vai terminar, todo o caminho que a gente percorreu não vai acabar. Então, eu tive a garantia dessas pessoas de que não vai terminar, continuam com iniciativas, continuam com os projetos em andamento. Talvez seja um momento de ter um pouquinho mais de lentidão em algumas coisas, mas depois a gente vai voltar e vai alcançar uma coisa. Uma coisa que eu tenho dito para todo mundo que me pergunta é: insista, sabe? Persista naquilo que vocês entendem que é correto, que é necessário, que é prioritário para a sua organização. E aí essas coisas vão acontecendo e ao seu tempo e com toda a propriedade que essas organizações têm. Concordo, Silvinha. E também as empresas já trouxeram para dentro de casa os diversos.
que ela vai fazer? Ela vai demitir esses diversos? Os diversos estão ali somando, gerando valor, né? Então, acho que as empresas que passaram essa barreira do entender o valor da diversidade, elas já têm uma consciência diferente, né? Então, não faz muito sentido. Agora, aquelas que estavam no estágio mais inicial, talvez tenham mais dificuldade. E aí você falou muito bem aqui, que você falou com as lideranças, né? Tem eu tinha uma crença, eu queria ouvir sua opinião, de que quando a gente também tem na liderança o diverso, de qualquer grupo minorizado, de qualquer condição, a gente tem um olhar diferente. Porque aí você tem lugar de fala, você tem uma pessoa que entende a necessidade e acaba promovendo a mudança. E principalmente as empresas de bens de consumo, ou empresas B2C, né? Ela tem esse cliente, esse usuário, esse consumidor também diverso. Então, na tua opinião, a liderança realmente faz diferença nesse papel? E olhar para o cliente também seria uma estratégia correta para que as empresas não involuíssem, né, nessa estratégia de diversidade, equidade e inclusão? Sim, Sam, eu concordo 100% e eu tenho feito essa jornada com as empresas de consultoria, não empresas de consultoria, com a minha consultoria diante das empresas de todos os segmentos, que se a liderança não estiver envolvida e não abraçar o tema, eu não acredito que os resultados sejam positivos. Tanto que eu começo qualquer projeto pela liderança, pelo envolvimento da liderança, pela transmissão de conhecimento para a liderança, porque outra coisa que eu acredito muito também, ninguém nasceu malzinho, eu falo isso em todos os meus treinamentos. A pessoa, às vezes, tem alguns comportamentos por desconhecimento. Não é porque a pessoa quer ser do mal, é porque ela não conhece aquilo, ela não sabe o que ela está fazendo ou o que ela está falando. Então, a gente que conhece um pouquinho, a gente tem a obrigação de transmitir esse conhecimento. Porque, sem sombra de dúvida, se eu represento algum grupo minorizado, eu vivencio aquilo no meu dia a dia. Então, eu sei quais são as dores e as delícias daquele tema, daquele grupo. Então, é óbvio que eu vou puxar aquele tema para dentro da organização e para dentro da área que eu estou, do projeto que eu estou. Em todos os grupos acontece isso. Então, quanto mais a gente puder formar essa liderança, informar essa liderança, trazer essa liderança para perto da gente, mais eles vão contribuir para que as coisas aconteçam e essa transformação cultural aconteça. Entendi. Agora, pegando até a diversidade geracional, que você falou muito bem no início, você acredita que essa geração agora, que é a geração Z, que está no mercado de trabalho de 15 a 24 anos, mais ou menos, 25, né, que está ingressando no mercado de trabalho e que daqui a pouco vai ser dominante. Teremos outras gerações concorrendo, mas vai ser dominante. Você realmente vê no comportamento dela uma abertura e uma naturalidade com a diversidade, ou você acha que não, que a gente continua com essa... vai continuar tendo que falar sobre, porque todo mundo fala assim, um indicador bom é quando a gente não precisar mais falar de DEI, diversidade, porque vai ser tão comum, é tão mundo de todo mundo. Como é que você vê aí o papel dessa nova geração, se ela realmente é aberta, se ela realmente é inclusiva, se ela não tem esse viés, ou não, a gente vai ter que continuar semeando a mudança? Como é que é a sua visão? Eu acho que tem menos vieses do que a nossa, do que a gente, por exemplo, a nossa não, a minha, né? A sua também já está perto, também. Mas não é. Tem menos, tem muito menos, eles agem e atuam com muito mais naturalidade do que a gente, mas a gente não pode esquecer que eles fazem parte de uma família, de uma organização, de um mundo, de um cenário, onde eles também aprenderam isso, nós somos fruto de alguma história, né? Então, as pessoas trazem consigo, não adianta eu ser a mais a liberal, a mais
pessoa mais flexível do mundo se eu tenho dentro da minha casa, dentro de onde eu estou, dentro do ambiente que eu convivo, outras pessoas que têm isso. Mas eu tenho certeza que eles são mais flexíveis, eles são mais abertos a muitas possibilidades do que nós. Ou pelo menos falam e atuam com muito mais clareza, com muito mais espontaneidade diante dessas coisas. Mas também eu acho que ainda falta conhecimento. Então, esclarecer sobre esses pontos é necessário para todas as gerações, entendeu? Porque a gente tem pessoas longevas que tratam a diversidade como uma coisa muito natural, e temos pessoas jovens que tratam de maneira diferente. Então, eu acho que vamos sempre ter que falar, sabe? Isso acho que não vai acabar nunca. Seria um paraíso se a gente não precisasse, se eu não precisasse ter esse trabalho, nem você, mas eu acho que ainda demora um bom tempo, porque a história vem acompanhando, né? Ela vem vindo junto. Você falou muito bem numa coisa que eu acredito que as pessoas falam muito da geração Z, que são assim, que são um problema. Eu falo, mas espera aí, quem são os pais? A gente gosta de terceirizar tudo é culpa do outro, mas espera aí, nós somos os pais. Eles são o que a gente desenvolveu, o que a gente ensinou, né? Eu acredito nisso muito, apesar de que eles também têm uma lente mais diferente, porque o mundo deles é diferente. Então, acho que tem essa possibilidade que você colocou muito bem. Mas, trazendo até uma provocação, né, Silvia, do que a gente vê no mercado, do que a gente vê de preconceito, muitas pessoas colocam o tema diversidade de uma forma tão pejorativa, como se tivesse que abrir mão do desempenho. Agora eu tenho que aceitar qualquer coisa, eu tenho que aceitar qualquer desempenho, porque tem que ter diversidade, tem que estar na moda. Como é que a gente, como líder, como militante, como pessoas aliadas ou até comunidade de grupos minorizados, pode combater de uma forma educada, boa, uma frase dessa, né? Então, a gente está ali, até eu queria usar um pouco aqui do seu expertise até para orientar quem está ouvindo a gente. Como é que eu respondo? O que eu faço diante de uma afirmativa de que a gente tem que agora aceitar qualquer desempenho para poder aceitar a diversidade dentro da organização? Nesse trabalho que eu tenho desenvolvido nas empresas, nas organizações, Sandra, eu tenho falado muito uma palavrinha chamada intencionalidade. E eu tenho trabalhado muito a intencionalidade das pessoas em trazer, em contratar, em acolher. Mas nenhuma liderança vai saber fazer isso por si só. É óbvio que eu quero o melhor profissional, a melhor profissional para a minha área, que seja branca, que tenha um estudo de altíssimo nível, que tenha feito as melhores universidades, que não tenha deficiência, que não tenha nenhuma dificuldade, que não seja mãe, que não tenha que dividir o meu tempo com os meus filhos. Então, eu quero aquele profissional que esteja 100% dedicado a mim, ao trabalho e àquela organização. Não vão encontrar nunca, entendeu? E só a gente mostrando, não sou eu que estou falando, tem N estudos, N coisas mostrando que tem pessoas que têm uma qualificação enorme, independente do seu estilo ou das suas características pessoais. Todos os estudos e pesquisas mostram isso. Então, o que acontece? Quando eu não quero abraçar, não quero acolher, eu encontro um monte de empecilhos e muitas vezes a gente tem que provar e mostrar que tem pessoas altamente qualificadas em grupos que às vezes a gente não apostou. Nos egressos, nas pessoas com deficiência, nas pessoas pretas, enfim, em todos os grupos que a gente acha, digamos assim, entre aspas, que não eram capazes, né? Que não era possível entregar.
E aí a gente tem as provas contrárias disso. E é só mostrando, só apresentando, que a gente vai conseguir que exista intencionalidade em trazer essa diversidade para dentro das próprias áreas e das organizações. Não, ótimo ponto, né? E você ficou falando, fiquei lembrando aqui que eu já me senti excluída em algum momento. Você já se sentiu excluída? Muito, muito. Eu sofri muito a questão do etarismo, Do etarismo, né? principalmente agora, depois que eu saí da Accenture, eu participei de N processos seletivos, e eu falo isso para todo mundo, não tenho problema nenhum em falar, e eu recebia feedbacks e retornos que eu era muito grande para aquela posição, que eu não ia me motivar com aquilo, porque eu já tinha aprendido tudo. Ora, se eu estou me candidatando, é porque eu estou motivada, né? Porque eu tenho a intenção de estar com você. Então, eu recebi esses feedbacks que, para mim, era claro, claríssimo, que era uma questão da idade, que era a questão do etarismo. Então, sim, sofri bastante. E eu acho que provocar também a liderança para refletir, né? Eu já me senti excluída porque minha mãe era espírita, macumbeira, a gente não falava espírita, hoje em dia a gente fala espírita, né? Macumbeira é ótimo. E minha mãe era divorciada, porque eu morava no subúrbio do Rio, então, N questões, e hoje eu tenho leitura disso, de quanto que isso doía, que isso me constrangia. Quando a gente fala de gente, você trouxe muito bem a questão do respeito, qualquer um de nós vivenciou alguma coisa, até aquele namorado ou namorada que te rejeitou, trouxe uma dor emocional, uma dor física. Estaria correto eu comparar essa dor, a dor de alguém que está se sentindo excluído por conta da sua cor, por conta do seu gênero, por conta de qualquer outra questão? Sim, 100% correto. Cada um tem uma dor, Sandra. Cada um tem a sua dor. Não adianta eu comparar se a minha é melhor que a sua, ou é pior, ou é menos dolorida, ou é mais dolorida. É a minha dor, é a maneira como eu sinto aquilo. Então, eu tenho certeza que todo mundo já sofreu alguma exclusão. Mesmo a gente que está num alto grau de privilégio, a gente é muito privilegiado, mas a gente já sofreu dores. Eu sofri aí, você está contando o que você sofreu, todo mundo já sofreu alguma coisa. Mas tem gente que a gente percebe que tem um acúmulo, né, de 2, 3 dores juntas numa mesma pessoa, é a tal da interseccionalidade, né? Eu posso ser uma pessoa preta com deficiência idosa, mas, Trans. né, 60 mais 70 anos. Então, Uhum. aí, essa interseccionalidade, essas características de uma pessoa vão produzindo aqueles filtros, né, de mais e mais e mais dor e mais exclusão. Então, são... Infelizmente. Por outro lado, né, Silvinha, eu trabalho bastante com comunidade e aprendi isso muito lá com a Edu Lira, aprendi isso muito com a Accenture, pelo trampo. Eu vejo que também essas pessoas que passaram por muitas dores ou dificuldades, elas também desenvolveram habilidades especiais que o mercado de trabalho valoriza, as soft skills, e que estão em vantagem competitiva desse ponto de vista comportamental até em relação aos nossos filhos, que tiveram uma vida muito, né, privilegiada, como você colocou muito bem. Seria um fator para a gente clarificar ou destacar com essas lideranças que não olhem apenas a diversidade ou grupo minorizado, mas que olhem a competência que está vindo, até pela experiência, até pela dor, até pela dificuldade, e que hoje a gente sabe do impacto no negócio, a gente sabe do impacto no front com o cliente, né? Então, é uma proposição que você acha interessante? Qual é a sua opinião? Acho muito interessante, mas isso precisa chegar para as lideranças ou para quem está ouvindo, de quem sofreu e de quem vivenciou aquela situação. Eu e você contando essas histórias
para mim não tem o mesmo apelo, você Concordo. entendeu? Uhum. Então, quando a gente está diante de um público, quando você está lá dando o seu treinamento, quando você está lá multiplicando algumas iniciativas ou algumas informações, eu sempre costumo fazer isso, de pedir histórias, entendeu? De pedir a participação das pessoas compartilhando as suas histórias, porque as pessoas tangibilizam isso, entendeu? Tangibilizam essa situação e veem que é possível, veem que as pessoas ultrapassaram já aquele momento, aquele olhar e já estão em outro patamar, competindo com pessoas que sempre nasceram com privilégios de igual para igual, né? Ou às vezes até melhor, porque tiveram que se esforçar mais ou caminhar mais na jornada. Então, sempre que a gente tiver histórias para contar, acaba trazendo, tocando um pouco mais as pessoas. Então, eu acho que é o que você falou mesmo. Eu acho que é muito importante usar essas histórias e usar essas informações. Que legal. Silvinha, já indo um pouquinho para o final, né? Eu queria que você fizesse duas coisas. Uma, que eu não pedi para você, para quem não tem a menor experiência ou conhecimento, a gente partiu aqui do princípio, todo mundo já sabia o que era DEI, que você explicasse o que é diversidade, equidade e inclusão, é a diferença que todo mundo às vezes se enrola. E outro, que dica que você daria para o líder e para o RH que acredita, né, no potencial de times diversos, como que ele pode, nesse cenário que a gente está vivendo de restrição, promover e continuar crescendo a sua força de diversidade? Ótimo. Bom, então vamos para a parte teórica, né, da aula teórica. Diversidade, eu costumo chamar os meus treinamentos de diversidade um fato, inclusão uma escolha. Então, o D é D de diversidade, é tudo de diferente que nós temos, as nossas semelhanças, as nossas diferenças, as nossas características diferentes, inclui idade, geração, origem, pensamentos, cultura, gordo, magro, com deficiência, sem deficiência, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, inclui tudo isso, são características diferentes, isso é diversidade. Por isso que é um fato, não dá para fugir, nós somos todos diferentes. Minha sogra falava que nenhum dedo da mão é igual, e não é mesmo, né? Então, essa é a diversidade. Equidade é olhar as diferenças e tratá-las como oportunidades para suprir essas diferenças. Tem um quadrinho que a gente sempre vê, em todos os cenários a gente vê, que são pessoas em cima de 3 banquinhos. Uma pessoa é alta, ela consegue ver o outro lado de um campo de futebol. Uma pessoa é baixinha, nem com um banquinho ela consegue ver o outro lado. E a outra pessoa é cadeirante. O cadeirante não consegue subir no banquinho. Então, eu preciso dar instrumentos iguais para que a pessoa consiga realizar aquele trabalho, realizar aquela ação com o instrumento que ela precisa. Isso é equidade, eu dar oportunidades iguais. Então, o que a gente almeja e sonha sempre é ter equidade, porque diversidade nós já temos. E a inclusão, quando eu falo de ser uma escolha, é uma escolha realmente. Eu vou escolher ser uma pessoa inclusiva, trazer você do meu lado, trazer você para perto de mim, com todas as características diferentes das minhas que você tem. Então, inclusão é uma escolha. Uma outra frase que todo mundo conhece também: diversidade é você convidar alguém para uma festa. Inclusão é você chamar aquela pessoa para dançar. E tem uma terceira frase que não é tão conhecida, é a que eu amo mais, diversidade é contar as pessoas. E inclusão é quando as pessoas contam. Quando eu me importo com as pessoas, quando eu quero que as pessoas
sejam felizes ao meu lado. Quando eu vejo flores nas pessoas, entendeu? Então, essa é a diferença, né? Teoricamente, é isso. E aí, quando você fala o que fazer, né? O que eu posso deixar de dicas para as lideranças, é que duas coisas eu acho, que elas tenham a intencionalidade de acolher a diversidade, de trazer a diversidade em tudo que elas fazem. E quando eu não falo só para as empresas, não, e só para as organizações. Eu trazer para minha casa, eu trazer para minha família, eu trazer para o clube, para a igreja, para todos os lugares onde eu circulo, e que elas tenham abertura à inclusão e ao conhecimento. Se essas lideranças tiverem abertura ao conhecimento, que é como eu falei, eu não nasci sabendo de tudo, mas eu estava aberta a aprender. Então, as lideranças também não precisam saber de tudo. Nem nós que já estamos lidando com isso há muito bom tempo, a gente não sabe de tudo. Eu aprendo todos os dias, eu aprendo com outras pessoas, com outras histórias. Então, eu preciso ter a obrigação, acho que uma liderança tem que ter a obrigação de querer aprender. Não precisa saber de tudo, mas tem que ter a obrigação de querer aprender, se informar, buscar informação e transmitir essa informação à medida em que ele recebe ou ela recebe. Eu deixaria essas duas dicas. Que legal, Silvinha, que legal. E eu acho que a gente tem ouvido muito relato, né, de lideranças trazendo a diversidade dentro da sua família, trazendo geralmente seus filhos com TEA, porque é um número enorme, gigantesco de pessoas sendo diagnosticadas, o TDAH, e outras questões, né? A identidade de gênero, enfim, a gente tem visto essas lideranças atuando como pais e mães e vivendo a diversidade na sua família e sendo transformados de fora para dentro, né, talvez. Isso, às vezes, me ajuda a refletir que a gente pode estar nesse processo. Mas, assim, só para fechar, porque, assim, é uma pena que, né, a gente está chegando no finalzinho, o que a gente não pode fazer se a gente quer ser realmente uma pessoa inclusiva? Eu sei que tem várias dicas, e os seus treinamentos são fantásticos, eu já assisti vários, mas se você fosse dar uma dica de ouro, assim, gente, para não errar, o que a gente não pode fazer quando o tema é diversidade, equidade e inclusão? Simples, não desrespeitar ninguém. Eu acabei de soltar um podcast na Fundação Brasileira de Marketing, tranquilo de ver o que não fazer em diversidade, equidade e inclusão. Lá tem o que não fazer em modo geral, o que não fazer para as mulheres, o que não fazer para pessoas LGBTQIAPN+, o que não fazer para ninguém. Mas o pano de fundo é simples, não desrespeitar ninguém. Aí é pronto, né? Sucesso garantido, né? Pelo menos uma tentativa. Tão simples quanto. Seja humano, né? Seja humano, seja gente, né? Seja gente. Exatamente. E você falou uma coisa que eu acredito muito, que ninguém nasce mal, né? O Carl Rogers, eu estudo bastante o Carl Rogers, um psicólogo humanista, ele fala que a gente nasce pleno igual a Gisele Bündchen, vou usar ela como metáfora, a gente nasce pleno, né? Tudo maravilhoso, é que ao longo das experiências a gente vai aprendendo o que não deve, né? Aí a gente vai ficando não pleno, deixa de ser aquela pessoa que poderia. Aí vão entrando os estereótipos, os vieses. Exatamente. Vai entrando tudo que a gente vai aprendendo. Exatamente. Mas eu também gostei muito do que você trouxe, eu acredito muito que é o verbo aprender. A gente praticando o verbo aprender, e você colocou muito bem, ao longo dos meus 56, você também com seus 60, a gente errou, a gente erra, mas tá bom, eu errei hoje, amanhã eu vou fazer isso diferente, porque eu já aprendi com esse meu erro, né? Então, acho que se a gente tiver essa postura de aprendizado, a gente consegue ser um pouco melhor no mundo e transformar o mundo dos outros também um pouco melhor, né? Querida, para aprender mais com você, te encontrar e falar contigo, onde as pessoas te encontram?
Podem me encontrar no Instagram, podem me encontrar no LinkedIn, Silvia Tirola. É tudo Silvia Tirola, só tenho eu. Só tem você, não tem Só, não tem como te só esquecer tem eu ou de errar. Silvia Tirola. Tirola é Tyrola, depois acho que você vai colocar aí em algum momento, mas Sim. é só procurar que vocês vão me achar com esse nome. E posso também deixar outras fontes, se você quiser, também você pode deixar outros contatos, é só me procurar, Tá tá bom? bom, querida. Olha, foi muito gostoso, um super prazer. É sempre um aprendizado maravilhoso conversar com você, estar com você. Eu tenho esse privilégio, né? Então, eu Ah, sou uma pessoa muito privilegiada. eu também, Sandrinha, você é uma grande, né, guru para mim, uma grande inspiração. Vice-versa, Já vice-versa. vivemos dores e delícias juntas, né? Bom que a gente não desiste, Não, jamais. jamais, e vamos juntas aí, transformando um pedacinho, aprendendo aquilo que a gente. Porque esse aprendizado que torna a gente jovem, né, Silvinha? Não é? Não é? Minimamente. Todo dia, vontade de acordar e refazer alguma coisa, né? Exatamente. Muito obrigada aí pelo presente de estar aqui comigo. Eu te agradeço. Obrigada mesmo, viu? Beijo. Tchau.